Presidente, o meu é o primeiro? Será. Tá ótimo, muito obrigado. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 11 de julho de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, o Dr. João Marcelo de Oliveira, a doutora Adriana Pereira, também sessão a doutora Viviane Valadão, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, doutor Maurício, doutor Diego, que sustentaram oralmente suas ações recursais. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada, após seu término ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito, como sempre, brevidade e objetividade das defesas orais dos colegas advogados, normalmente observância do tempo regulamentar da sustentação, e também aos colegas juízes, igualmente brevidade e objetividade na leitura dos votos. Seguindo aqui, na ordem das sustentações orais, o auto de infração 4038011, Itamucino e Companhia Limitada, minha relatoria. Trata-se de um recurso misto, o Dr. Maurício vai promover a sustentação oral. Eu vou só contextualizar a acusação fiscal e já passo para a sustentação oral. É uma acusação única, tá? Falta de pagamento do ICMS nos exercícios de 2011 e 2012 por escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas / isentas, utilizando de benefício previsto no convênio ICMS 1 de 99 do CONFAS. Esse processo ele foi distribuído a julgamento, houve na época conversão em diligência, manifestações, e quando retornado foi proferida a decisão, julgando o auto de infração parcialmente procedente, cancelando-se o, o item 2 e reduzindo o item 3. A representação fiscal ela converteu o julgamento de diligência, houve resposta, e daquela conversão houve, então, a interposição de recurso de ofício, com parecer da representação fiscal, também houve interposição de recurso ordinário, e, enfim, esse processo ele foi distribuído à nona Câmara Julgadora, na época, em voto de relatoria do Dr. Marcos Silvestre, voto de vice do Dr. Argos Gregório, que restou, que venceu, né, pelo voto de vista, na qual conheceu do recurso ordinário, negou-lhe provimento e ainda conheceu do recurso de ofício e deu-lhe parcial provimento. A representação fiscal optou por não recorrer, houve algumas petições, e decisão da presidência, cumprimento de decisão judicial, suspendendo o trâmite administrativo, e após uma decisão subsequente retornando à marcha processual. Houve daquela decisão retificação de julgado e recurso especial. A presidência, além, deferiu o PRJ e deferiu o recurso especial. Esse recurso ele foi distribuído à Câmara Superior, relatoria do Dr. Edson Aurélio Corazza, e foi unanimemente conhecido e provido para, abre aspas, reformar a decisão recorrida para afastar a interpretação literal que colide com o objetivo da norma isencional, de modo que cada um dos itens glosados venha a ser confrontado por uma das câmaras ordinárias quanto à adequação de seu fim com seu par descrito na MCN listada como isento, e sobrestar o julgamento das demais questões, inclusive a relativa ao item 2, cuja reforma se requer após apreciação da matéria nos termos do quanto aqui decidido. Esse processo ele foi distribuído, então, à nona Câmara Julgadora de novo, em voto de relatoria do Dr. Silvio Naga, que converteu o julgamento para que a autuada elabore junto aos autos planilha que identifique o produto e o respectivo NCM correspondente a cada produto que compõe a acusação, com indicação da prova apresentada, laudo ou documento, e a respectiva folha que se encontra os autos. Houve cumprimento da diligência,
e o processo agora retorna a a esse julgador sem prevenção. Então, eu estou dizendo aqui que encontra-se sob judicância desse órgão colegiado tão somente o item 1 do auto de infração, embora o auto de infração seja composto de mais itens. Tá? É o suficiente como relatório. Passo a palavra, então, ao Dr. Maurício. Muito bom dia. A palavra é sua, doutor. Muito obrigado, doutor Ítalo, demais conselheiros, conselheiras, representantes da Fazenda Pública Estadual. O doutor Ítalo simplificou bastante aqui o meu desafio. Esse é um caso já teve muitas movimentações processuais e alguns aspectos importantes precisam ser ditos aqui, como complemento à narrativa que o relator já colocou. O auto de infração, muito embora ele trate de milhares de produtos e notas fiscais, infelizmente a fiscal, na lavratura do auto, ela se deteve a um pequeno grupo de produtos e, por amostragem, ela basicamente desconsiderou toda a movimentação feita pelo contribuinte e tratada como isenta, como se o contribuinte tivesse errado toda a escrita contábil, tivesse desconsiderado completamente a interpretação da norma. Então, a filial da Tamucino em São Paulo, ela, à época dos fatos geradores, tinha um faturamento em torno de 40, 50 milhões de reais ano, e a fiscal lavra um auto de infração que só no item 1 aqui deu 80 milhões de reais, analisando 4 itens. Infelizmente, senhoras e senhores, isso teve um motivo, que não foi dos mais democráticos. Infelizmente, o contribuinte se viu diante de um achaque praticado pela fiscal autuante, que fez ameaças e etc., e lavrou esse auto de infração sem analisar completamente nenhum dos produtos. Não existe dúvida, e os laudos juntados aos autos, eles demonstram cabalmente o enquadramento dos produtos comercializados pela Tamucino aos produtos listados pelo Convênio 1 de 99. Só que aqui existe um aspecto importante, como já reconhecido reiteradas vezes pela Câmara Superior do TIT, e inclusive, num caso da própria Tamucino, idêntico ao presente, mas referente a outros exercícios, de relatoria do conselheiro Mauro Brino. Eu não posso analisar o Convênio 1 de 99 sem considerar o avanço tecnológico ocorrido em 25 anos. 25 anos da edição do Convênio de 99. Então, obviamente, o produto listado no Convênio de 99, ele sofreu o quê? Avanços tecnológicos. Agora, quem é o profissional apto para concluir se o produto comercializado pela Tamucino em 2011 é o mesmo produto listado pelo Convênio 1 de 99? Um médico especialista. E nós trouxemos ao longo do processo diversos laudos elaborados. Esses laudos, infelizmente, não foram considerados pela decisão de primeira instância e pela decisão de segunda instância. Quando houve o recurso especial, distribuído, como disse o doutor Ítalo, ao conselheiro Edson Coraza, o Ministério Público denunciou a fiscal autuante, não somente por esse auto de infração, mas pelo outro também. E o outro auto de infração ensejou até a prisão do fiscal que lavrou o auto de infração. O doutor Coraza, então, determinou a baixa do processo em diligência. O processo retornou da diligência, o doutor Coraza, analisando a jurisprudência reiterada do conselho, desse conselho de julgamentos, determinou o retorno dos autos para que fosse analisado. E o relator anterior agiu bem em baixar em diligência o processo. Para quê? Para que pela primeira vez, senhoras e senhores conselheiros, houvesse uma análise efetiva da destinação e do enquadramento dos produtos comercializados pela Tamucino. Quando a gente analisa os diversos autos de infração, os diversos pareceres juntados aos autos, não para dúvida que os produtos são idênticos. A contribuinte só faz isso, só trabalha com esse tipo de mercadoria. Foi essa a conclusão do Dr. Mauro Breno no outro auto, que o acórdão foi juntado a esses autos também, que entendeu por cancelar 90% do auto de infração.
E aí tem um aspecto importante, senhoras e senhores, a rigor, esse trabalho de confrontação teria que ter sido feito na primeira instância na lavratura da infração, né? Chega a ser irresponsável o trabalho que foi feito pela fiscal, pegando 5 exemplos e desconsiderando milhares de produtos, centenas de notas fiscais, sem uma análise cotejada do enquadramento. Por quê? Porque o ônus desse trabalho é da fiscal que lavra o auto de infração. Mas, infelizmente, por razões não democráticas, não republicanas, ela se olvidou de fazer isso. Então, doutor Ítalo, agradecendo mais uma vez aqui a atenção que o senhor nos deu, a oportunidade de despachar. A gente que é advogado militante sempre faz questão de ressaltar a importância e o cuidado aí que os jogadores nos dão ou nos permitir aí os despachos dos processos. A Tamucino espera que, considerando a jurisprudência da Câmara Superior, desse Tribunal de Impostos e Taxas, e, sobretudo, considerando os laudos juntados a esses autos, em que se dê provimento ao recurso voluntário, cancelando integralmente o item 1 do auto de infração. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Agradeço, doutor Maurício. Obrigado pela sustentação oral. Me permito ir ao voto, que já está aí no sistema, está registrado. E digo mais uma vez que encontra-se sob a judicância desse órgão colegiado apenas o item 1, relativo à falta de pagamento do CMS nos exercícios de 2011 e 2012 por escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes às operações tributadas, como se não tributadas fossem ou isentas, né, utilizando os benefícios do convênio CMS 1 de 99. Estabelecidos os limites judicantes impostos a essa Câmara Julgadora, decido. Reafirma-se que a Câmara Superior determinou o retorno do processo para complementação de julgado apenas com relação ao item 1, especificamente para reformar a decisão. E aqui é um ponto muito importante da condução do voto. A Câmara Superior ela reformou a decisão recorrida para afastar a interpretação literal que colide com o objetivo da norma isencional. Então, simples possibilidade de se interpretar essa norma de forma literal, ela restou afastada pela Câmara Superior. Então, não é mais uma opção decisória aqui por essa Câmara Julgadora. De modo que cada um dos itens venha a ser confrontado por uma das câmaras quanto à adequação ao seu fim com seu par descrito na NCM listada como isenta. Em outras palavras, restou explicitamente afastada a interpretação literal conferida à análise dos produtos médico-hospitalares, quando suas descrições não corresponderem exatamente à descrição do produto na NCM, retornando o processo a julgamento quanto ao item 1, de modo que para cada mercadoria objeto da autuação fosse analisada sua relação com a NCM listada como isenta. Retornado inicialmente à nona Câmara Julgadora, decidiu-se por converter o julgamento de diligência para que se elabore e junte planilha que identifique os produtos e o respectivo NCM. Em suma, para que se desse cumprimento à determinação da Câmara Superior, promoveu-se diligência no sentido de ser elaborada a planilha pelo contribuinte, trazendo os produtos sem repetição e os respectivos NCM adotado com indicação, as folhas dos autos, de onde se encontra a prova que comprova a adequação da regra isentiva adotada pelo contribuinte. Houve esse cumprimento da diligência pelo contribuinte, ainda a manifestação do FRE e da representação fiscal. Nesse sentido, tanto o FRE quanto a ilustre representação fiscal, na oportunidade que lhe foi conferida a se manifestar, pouco ou nada disseram. Registre que o julgamento a ser promovido por Câmara Julgadora deverá tão somente promover a análise das mercadorias objeto da autuação à luz dos itens trazidos no convênio CMS 1 de 99, que concede isenção às operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviço de saúde, adotando-se uma interpretação finalística aos produtos, visto que a Câmara Superior afastou, em sua ratio decidendi, a interpretação literal. Assim, afasta-se de plano a afirmação de que há itens que a recorrente não apresentou laudos, pois houve equívoco da autoridade fiscal a incluí-lo, já que se trata de operações que não são tributáveis pelo ICMS, por exemplo, remessa de desfibrilador para conserto, transferência de ativo imobilizado, materiais promocionais, catálogos
tais operações nunca seriam tributáveis nem enquadram no anexo único do convênio CMS 1 de 99. Digo eu que, como se trata de mercadorias estranhas à proposta isentiva do convênio CMS 1 de 99, sua eventual análise jurídico-probatória acabaria por transbordar os limites impostos pela decisão da Câmara Superior, não cabendo esta Câmara Julgadora apreciar ou reapreciar tais mercadorias. Restam mantidos, portanto, todos os itens citados pela recorrente às folhas 21.303. No que concerne a afirmação de que reconhece que, por um lapso, classificou os seguintes produtos tributáveis como isentos, trazendo aqui uma listagem às folhas 21.300, 21.302, restam mantidos esses itens por explícita confissão da recorrente, admitindo que, abre aspas, esse equívoco na classificação se deu por diversas razões, como erro de sistema, dificuldade na classificação fiscal e aplicação das regras de isenção para determinados produtos. Ainda que defenda que, abre aspas, de toda forma, como se pode observar, todos os itens também consistem em insumos para a prestação de serviços de saúde e deveriam ser isentos, fecho aspas, frisca que o nosso ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, de modo que, se a própria recorrente admite que tais produtos são tributados, não há como compreendê-los na regra isentiva, ainda que a Câmara Superior tenha, para o caso concreto, afastado a interpretação literal. No ponto, para tais produtos, a recorrente não se encontra municiada de laudos técnicos, frisando que não são todos os insumos ou equipamentos médico-hospitalares que são contemplados pelo convênio CMS 1 de 99, devendo ao menos correlacionar-se em finalidade ou utilidade, além da similaridade descritiva, com algum dos produtos listados no anexo único. Por fim, em análise das planilhas de folhas tais, relativas respectivamente aos anos de 2011 e 2012, descrevendo suas colunas a descrição do item, o fabricante, o código interno dos itens, as folhas dos autos e a classificação fiscal, concluo que todos os produtos lá listados são, como defende a recorrente, isentos. Como exemplo, o primeiro item da planilha, descrito como ULT, catéter para drenagem, classificado na NCM 9018 3929, referenciado no convênio CMS como conjunto de catéter de drenagem externa, item 32. Laudo de folhas 11.268, 11.269 descreve convincentemente a descrição do produto pela recorrente, seu correspondente descritivo, segundo o convênio CMS 1 de 99, trazendo a identificação do produto, conjunto de drenagem externa composto de um catéter para drenagem, duas cânulas e um estilete perfurante. Fecho aspas. O desenho do produto e sua aplicação, utilizado para drenagem de coleções, abscessos, nefrostomia e drenagem biliar externa, concluindo o laudo que, apesar da falta de uniformização quanto à denominação técnico-científica, possui a mesma característica médico-hospitalar do conjunto para catéter de drenagem externa, evidenciando que, sob uma interpretação finalística, o produto comercializado pela recorrente amolda-se ao NCM 9018-3929, referenciado no convênio CMS como conjunto de catéter de drenagem externa, de modo que revela-se induvidosamente como isento. Trago aqui outro exemplo explícito, produto stent biliar, e aqui também temos conclusão do lado técnico, que apesar da falta de uniformização quanto à sua denominação, possui a mesma característica médico-hospitalar da prótese de aço Teflon, evidenciando também, sob uma interpretação finalística, que o produto comercializado amolda-se na NCM 9021-3980, referenciado no convênio CMS como prótese de aço Teflon, de modo a revelar-se como isento. Anote-se que todos os produtos descritos nas planilhas de folhas 21.309, 21.306, 21.309 e 21.311, 21.317, conforme coluna página dos autos, demoradamente conferidos por esse relator, contam com laudos que lhe dão suporte probatório no sentido de atestar que, apesar da falta de uniformização quanto a essa denominação técnico-científica, que é a descrição, os produtos comercializados pela recorrente
possuem sim as mesmas características médico-hospitalares dos equipamentos e insumos listados no convênio CMS 1 de 99, de modo que, afastada a interpretação literal e adotada uma interpretação finalística ou teleológica, evidencia que tais produtos são isentos. De start, atesta-se que para todos os produtos trazidos nessas planilhas, reconhece-se sua isenção, de modo que para tais itens deverá o auto de infração ser cancelado. Rememore-se que, para os produtos listados pela recorrente, as folhas 21.300, 21.302, admitidos pela recorrente como tributários, e as folhas 21.303, que são estranhos à questão dessa discussão específica, estes restam mantidos e deverão ser preservados nos anexos 1 e 2. Por fim, quanto aos juros, trazido pela representação fiscal, de se acolher o pleito, havendo neste auto de infração fatos anteriores a 1º de novembro de 2017, que passou a incidir sem ressalva os juros pela Selic. Então, com a revisão da súmula, deverá incidir a taxa Selic por todo o período da autuação. Embora a recorrente não tenha pleiteado nesse sentido, a pleno interesse da Fazenda Estadual em solver tal situação em âmbito administrativo, autorizando que a diretoria da representação fiscal provoque esse órgão, independente de manifestação do contribuinte. Outras matérias e argumentos não se encontram sob a judicância dessa Câmara Julgadora. Em remate, atendo-me aqui aos limites judicantes impostos pela Câmara Superior, eu opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário para cancelar parcialmente o item 1.1, relativamente a todos os produtos descritos na planilha de folhas tais, que deverão ser excluídos dos anexos 1 e 2, e por eficiência quanto à porção mantida, determinar a limitação dos juros à Selic nos termos da súmula 10 de 2017 revisada. Os colegas vão ver aí que no registro há também recurso de ofício, que eu registrei como conhecido e parcialmente provido. Aqui é uma obrigação aqui do sistema para refletir a decisão de última Câmara Julgadora, que por sinal encontra-se pendente aí de julgamento pela Câmara Superior, que havia dado parcial provimento ao recurso de ofício, né? Então, o registro ficou como recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, aqui nesse ponto rejulgado por essa Câmara Julgadora, ou por mim, num primeiro momento, e o recurso de ofício conhecido e parcialmente provido só para espelhar uma decisão já anterior, mas que ainda encontra-se sob judicância da Câmara Superior. Foi assim que votado, em debates. Eu pergunto à ilustre representação fiscal, doutora Viviane, se tem alguma consideração adicional nesse caso aqui específico. Não? Obrigado, doutora. Doutor Samuel, alguma consideração? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Sem consideração, presidente. Obrigado. Doutor João Marcelo. Inicialmente, queria parabenizar o doutor pelo voto, dizer que está muito bem feita a análise do processo, um caso difícil, e parabenizar também a sustentação oral do doutor Maurício, e já antecipo que vou lhe acompanhar. Muito obrigado. Agradeço. Doutora Adriana. Eu também, sem consideração, é um caso difícil mesmo, estava analisando o processo. Parabéns pelo voto, parabéns, doutor Maurício, pela sustentação. Sem considerações, obrigada. Obrigado. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Presidente, só uma dúvida. No seu voto, no dispositivo, estava conhecimento parcial do recurso ordinário, não? Deixa eu ver, doutor. Não, está conhecimento e parcial provimento.
O conhecimento é integral. Perfeito. Porque eu acabei colocando tudo junto, mas eu conheci integralmente e parcialmente provi. Foi isso. Todos votaram. Encerro a votação. Esse foi o resultado. O Dr. Maurício prevaleceu o voto de relatoria, que conheceu e proveu parcialmente o recurso ordinário para cancelar todos aqueles itens que haviam laudos para indicar, né, todos os produtos como isento, à exceção daqueles que se admitiu que não era. Tá bom? Foi assim que votado. Agradeço, doutor. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Até logo. Bom dia. Tchau, tchau. Encerro o julgamento. Passamos, então, ao auto de infração 40.79.287 e o CAER, prestação de serviço limitada, relatoria Dr. João Marcelo. Dr. Diego encontra-se presente para a sustentação oral. Então, primeiramente, eu passo a palavra ao ilustre relator para que possa contextualizar a acusação. Obrigado, doutor Ítalo. Antes de eu começar a fazer a leitura, eu ia pedir para fazer o registro, aí a gente pode acompanhar juntos, né? Tá liberado aí no sistema. Pode registrar. Vou passar a leitura do voto. Já adianto, né, doutor Diego, que eu acredito que precisa de maiores instruções aqui nesse caso, mas eu vou passar a leitura. Então, trata-se de um recurso ordinário ofertado pelo contribuinte em face da decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente presente em lavrado em virtude das infrações abaixo descritas, né? Então, são 3 infrações. A primeira é de falta de pagamento de imposto, por conta decorrente de entrega de guia de informação com valor de imposto a recolher em importância inferior à escriturada no nível de apuração. A segunda é por infração por não ter regularmente escriturado no livro de registro de saída, documento da emissão, né, falta de escrituração das saídas. E a terceira, por não escriturar também prestação de mercadorias de entrada. E a quarta, desculpa, são 4, por escriturar nos meses de março e abril documentos relativos às prestações de serviço em prestação não sujeita ao pagamento do ICMS, né? Falta de escrituração de serviço. Pois bem,
Necessário destacar que a apreciação do recurso ordinário foi determinada pela decisão de folhas da Câmara Superior desse Egrégio Tribunal, que reconheceu a nulidade parcial da decisão de folhas e determinou o retorno dos autos para a instância ordinária para a complementação do julgado, nos termos abaixo transcritos, em que pese a presença dos requisitos objetivos está superada no presente caso, a decisão recorrida furtou-se de expressar sua motivação a respeito da dosimetria da pena, ou seja, quanto à sua avaliação acerca dos indispensáveis critérios subjetivos de redução de pena autorizado pelo artigo 527-A do RICMES. Então, a omissão implica em nulidade da decisão, conforme entendimento sedimentado na Câmara Superior, como denota o voto vencedor prolatado pelo ilustre juiz José Eurivaldo Pérez Júnior no AI número tal. Destaque-se que não há no presente voto qualquer censura e aplicação do 527-A do RICMES ao caso concreto, tampouco a dosimetria da redução aplicada pela colina da Câmara Ordinária. Trata-se de anulação do decisum por vício processual prévio e tais conclusões, mais precisamente por fundamentação insuficiente ante a ausência de qualquer análise decisória que toque os critérios subjetivos do 527-A do RICMES. Pelo exposto, conheço do recurso especial fazendário e dou-lhe provimento para determinar o retorno à Câmara Julgadora para que nova decisão seja proferida com exposição de fundamentação a respeito dos critérios legais subjetivos para a redução da multa. Fica sobrestada a análise do recurso em relação às demais questões, né? Então, com efeito, o presente julgamento se limitará a expor os fundamentos dos critérios que implicaram na redução das multas lançadas de ofício, respeitando assim o quanto determinado pela colina da Câmara Superior. Acerca dessa matéria, temos que o contribuinte autor apresentou extenso e razoável em seu recurso ordinário as folhas acerca da possibilidade da redução das multas aplicadas nos termos do artigo 527-A, sustentando que, relativamente às infrações descritas no itens 2.3 e 2.4, não houve falta de pagamento de imposto e que o descumprimento das obrigações acessórias se deu em razão de erro eletrônico nos sistemas. Por sua vez, em seu parecer, a representação fiscal sustentava não ser possível a aplicação do 527-A. No caso, uma vez que o lançamento original indica que houve falta de pagamento de imposto e que não constavam as informações sobre o porte econômico da empresa, conforme previsto no parágrafo 3º do dispositivo legal e conforme abaixo descrito. No caso em questão, portanto, conforme determina o 527-A do RICMES, não é possível a redução das multas, visto que houve falta de pagamento de imposto, conforme consignado na decisão da primeira instância, não constam dos autos informações relativas ao parágrafo 3º acima desse transcrito, havendo, portanto, impeditivos legais para a redução ou relevação das penalidades no presente caso. Por fim, quanto à matéria objeto de julgamento, temos que a decisão proferida anteriormente pela colenda da 12ª Câmara Julgadora limitou-se a asseverar que estariam cumpridos os requisitos exigidos pela legislação para aplicação da premissa prevista no artigo 527-A do RICMES. Se não vejamos, o artigo 527-A, requerido pela recorrente, tem como escopo evitar a aplicação de penalidades excessivas em face de infrações que não acarretam prejuízo ao erário, uma vez que não se trata de exigência de imposto, mas apenas de descumprimento de obrigações acessórias. No meu entendimento, é exatamente o caso dos autos, pois ainda que a infração reste caracterizada, tendo em vista que a entrega da FDC deu a posteriori, entendo que a multa lançada deve ser reduzida. Para tanto, entendo preenchidos os requisitos estabelecidos no referido dispositivo para redução, quais sejam, não restou comprovada, nem sequer foi alegada, prática de dolo, fraude, simulação, e a infração não implicou na falta de recolhimento do imposto. Assim, atenção aos critérios previstos no parágrafo 3, do citado dispositivo regulamentar, voto pela redução de 50% das multas aplicadas nos itens 2.3 e 2.4. Há protesto por sustentação oral e, não havendo outros requerimentos, lido o relatório, eu devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Diego, bom dia. A palavra é sua. Ilustre presidente, conselheiro Ítalo, ilustre relator, doutor João, demais presentes nessa sessão, eu os cumprimento e é com muita honra que dirijo a minha palavra aos senhores. O caso aqui, excelências, não tem muita complexidade e eu queria explicar para vocês que, no nosso entendimento aqui, a Câmara Superior, na verdade, ela não conseguiu entender o que ficou definido com relação a essa redução da multa aplicada, com base no 527-A do regulamento,
a ratio, né, utilizada por essa 12ª Câmara. Então, vamos lá. Como já objeto do relatório do Dr. João, nem precisamos aqui entrar a respeito dos critérios objetivos, se eles estão presentes ou não. Né? O própria Câmara Superior disse que isso já está superado. Então, a Câmara Superior não viu preenchidos ali uma justificativa com relação ao parágrafo 3º, que diz respeito aos critérios subjetivos. Né? Pois bem, o 527A, né, do regulamento e o artigo 92 da lei 9674, eles prevêem no caput que a multa, né, ela poderá ser reduzida ou relevada, né? Então, quer dizer, desde que sejam preenchidos os requisitos objetivos. E no caso, o que a 12ª Câmara fez foi, ante a presença dos requisitos objetivos e a não localização da presença dos subjetivos, né, que é o que está descrito no parágrafo 7º do voto de preferência da doutora Lilian, no caso, ela explica exatamente isso, em atenção aos critérios previstos no parágrafo 3º do 527A, voto pela redução em 50%. Quer dizer, ao invés de relevar 100% da multa, ela aplicou uma redução de 50%, porque, de fato, aqui no caso, analisando a individualização da pena, né, sobretudo porque os critérios objetivos foram preenchidos, não se faz, não se demonstra proporcional nem razoável aplicar uma multa que hoje já ultrapassa R$1 milhão, né, por um débito que seria um suposto débito de falta de pagamento de imposto que não existiu na ordem de 2.400.000. Não faz nenhum sentido, né? Na verdade, assim, o fisco dessa forma não tem uma proporcionalidade nessa repercussão danosa da conduta que se pretende sancionar e a medida por ele aplicada para coibir esse ilícito. Então, no nosso entendimento, o que a gente requer aos senhores para que se dê provimento ao recurso ordinário para que seja mantida, para que seja reduzida essas multas aplicadas nos itens 3 e 4, seja mantido 50%, explicando que, de fato, nos autos não restou comprovados critérios subjetivos, mas ante a presença dos subjetivos não foram provados, ante a presença dos objetivos que vai ser preservada essa redução a 50%. É só isso, senhores. Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço, doutor Diego. Obrigado. João Marcelo. Bom, obrigado, doutor Ítalo. Vou passar a leitura, então, da decisão, do voto. Então, trata-se de auto de infração com acusações sobre falta de pagamento do imposto, itens 1 e 2, e falta de escrituração de documentos fiscais, 3 e 4. Os fatos geradores reportam-se ao período de fevereiro de maio de 14 e agosto de fevereiro a maio de 14 e agosto de 2014. Consoante mencionado anteriormente, o presente julgamento deve se limitar a apreciar a questão relativa à redução e relevação das penalidades dos itens 2.3 e 2.4, com a exposição dos eventuais motivos a respeito dos critérios legais subjetivos para a redução das multas, tendo sido expressamente consignado ainda no arresto proferido pela Colém da Câmara Superior, que não constam nos autos informações relativas ao parágrafo 3º acima transcrito, havendo, portanto, impeditivos legais para redução ou elevação das penalidades no presente caso, bem como que, em que pese a presença dos requisitos objetivos está superada no presente processo, a decisão recorrida furtou-se de expressar sua motivação a respeito da dosimetria da pena. A corroborar com o acima exposto, verifica-se que as decisões paradigmáticas apresentadas pela ilustre representação fiscal, que resultaram na anulação parcial do arresto anteriormente proferido pela Colém da segunda Câmara Julgadora, são no sentido de ser obrigatória a análise do porte econômico e os antecedentes fiscais da autuada, para somente então ser possível a aplicação do 521A do RICM 00 de maneira fundamentada.
Nesse diapasão imperioso se faz converter o presente julgamento em diligência, para que sejam juntadas aos autos informações sobre o porte econômico e os antecedentes fiscais da empresa autuada a rigor do quanto determinado pelo parágrafo 3º do artigo 527-A do RICM 00, Decreto 45.490 de 2000. Eu vou passar a leitura só do parágrafo 3º, né? Para aplicação desse artigo serão levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte, grifos nossos. Dispositivo. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência ao FRE autuante para que, em colaboração, junte aos presentes autos informações quanto ao porte econômico da empresa, bem como seus antecedentes fiscais. Após o cumprimento, poderá se manifestar a douta recorrente e, posteriormente, a ilustre representação fiscal, por fim, retornando feita presente com a lei da Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. É como eu voto, submeto meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao senhor presidente, doutor Ítalo. Adeus, doutor João Marcelo. Em debates, doutora Viviane pela representação fiscal, alguma oposição à proposta de diligência? Obrigada, doutor Ítalo, pela oportunidade de manifestar a posição da representação fiscal acerca do voto do doutor João Marcelo. Parabéns. É importante, no nosso entendimento, verificar, na verdade, qual o real alcance da decisão da Câmara Superior, né? Se de fato seria para instruir o processo nesse momento, ou se apenas para fundamentar a decisão pela redução da multa, a dosimetria, ou seja, expor a fundamentação que foi considerada para realizar essa redução da multa. E eu concluo dessa forma, considerando, na verdade, o costume do tribunal, que geralmente entende que é ônus do próprio contribuinte demonstrar o seu direito. Então, no caso, se ele pleiteia a redução da multa fundamentado pelo artigo 527-A, esse pedido da autuada para reduzir a multa, ele resta, inclusive, prejudicado. Então, é nesse sentido que a gente manifesta a nossa posição em relação a essa questão. Perfeito. Doutora, você quer registrar essa posição por escrito ou não? Tá bom. Eu acredito que não seja... Tá bom, obrigado. Doutor Samuel? Presidente, eu confesso que eu tô em dúvida. Duas coisas, uma com relação ao ponto suscitado pela representação fiscal, quanto ao alcance da decisão proferida pela superior, e outra quanto a se essa diligência seria efetivamente direcionada ao autor do feito ou à autuada. Então, pediria alguns minutinhos aqui para dar uma olhada nos documentos e refletir um pouco sobre a temática aqui. Tá certo. Doutor João Marcelo, fica à vontade, filho. Obrigado, doutorito. Em relação à posição da doutora Viviane, só alertando o seguinte, realmente, se a gente for olhar os autos, não tem em nenhuma parte nenhum indicador, né, dos antecedentes do contribuinte, e foi esse o motivo, inclusive, entendo, que tenha voltado para um dos motivos, né, voltado para a Câmara, porque assim, a gente não tem dessas informações, fica difícil de aplicar esses critérios subjetivos. Quanto à ida ao FR, eu tive a mesma dúvida que o Dr. Samuel teve, né? Porque na realidade deveria ser o ônus da representação fiscal. Mas, como é uma informação que facilmente o fiscal que fez a autuação consegue obter, então foi por isso que eu optei para que, em colaboração, o fiscal fizesse essa instrução, né? E aí voltassem esses autos tanto para manifestação do contribuinte quanto da representação fiscal e do contribuinte e da representação fiscal por fim, né? Então foi essa a solução que eu tentei achar para tentar sanear esse processo, né? Na realidade é um processo que eu acredito que precisa de saneamento. Por isso que foi feito dessa forma, mas lógico que a gente está aberto aí à discussão. Tá, doutora Viviane?
O áudio. Aí, no caso, doutor João Marcelo, em havendo essa nova juntada de informações, né, o que seria realizado pela decisão? Né? Seria um novo julgamento, uma nova dosimetria? Ou seria apenas justificada a dosimetria que foi utilizada? Porque é esse nosso questionamento. Se não há informações para que seja reduzida essa multa, que não tem como fazer essa dosimetria, então ela não poderia ser feita, né? No caso, a própria defesa, ela deveria instruir o processo com, né, suportado na fundamentação que ela trouxe. Então, se ela não traz todas as informações necessárias para que seja feito essa redução, ela não sequer mereceria esse acolhimento desse pedido. Eu entendi a posição da representação fiscal. Basicamente, a posição é, como o contribuinte não atendeu a algo que seria ônus seu, isso sequer poderia ser possível, né? E a decisão da Câmara Superior, ela coloca a gente numa posição um pouquinho delicada, porque o primeiro ponto, e esse acho que é o mais relevante, quem reduziu não está julgando agora. Aliás, quem reduziu sequer mais compõe esse tribunal, né? Mas mesmo que compusesse, a distribuição aí no retorno é livre, né? E a questão da redução, principalmente na questão da dosimetria, é extremamente subjetivo. Até porque ficou registrado que os critérios objetivos foram atendidos. Isso a decisão fundamenta. Não diz respeito à falta de pagamento do imposto, não há dolo, fraude ou simulação, e isso está comprovado. A questão que ficou não explicitada é o critério subjetivo com relação à dosimetria. E nisso, a Câmara Superior já tem jurisprudência firmada nesse sentido, né, de que critérios objetivos são para definir se cabe ou não a redução. O porte econômico e os antecedentes fiscais são critérios de dosimetria, não são impeditivos, mas são critérios para balizar a decisão. E aí o que vai dizer se tem que ser 40%, 60%, 90%, 10%? Ou a subjetividade daquele que aprecia. Por isso mesmo, eu não discordo totalmente da diligência proposta, porque a primeira pessoa que vai decidir isso é o relator, né? Então acaba sendo o ônus dele buscar elementos que o convençam de A ou B, afinal de contas ele foi colocado nessa situação de decidir algo ou de novamente decidir algo que originalmente não era da lavra dele, né? Então é uma situação delicada. Eu entendi a posição da representação fiscal com relação a essa questão de se há essa oportunidade de sanear o feito nesse momento. Mas, enfim, a questão está aí posta. Dr. Samuel? Eu estou, doutor Ítalo, após aí o debate e também uma análise mais acurada dos autos, eu estou convencido que realmente o alcance aqui da decisão proferida pela superior tão somente em relação aos critérios subjetivos. Aqui ficou claro para mim. Então vou acompanhar o doutor João Marcelo. Entendo que com o acréscimo dos comentários apresentados pelo senhor, eu acho que faz todo sentido a proposta de diligência. Então, vou acompanhar o doutor João Marcelo. Perfeito. Inclusive, a complexidade de uma questão que originalmente é simples, ela não se encerra agora, né? Porque o Dr. João Marcelo vai receber esse processo com as informações de porte econômico, de antecedentes. A gente sabe que, por exemplo, a autuada ela tem outros autos de infração lavrados, eu não sei do que se tratam, né? Então, há alguns antecedentes. O que isso vai representar numa nova decisão?
né? Isso vai alterar a dosimetria, isso vai manter aquele percentual, isso vai afastar. Eu não sei quais são os limites, eu não sei qual é a possibilidade nesse ponto. Confesso que é algo para os próximos capítulos, né? Eu não sei como vai ficar, doutor João Marcelo. Então, senhor presidente, então esse é um dos motivos que eu pedi, né, para que a gente tivesse, como a gente sempre está em busca da formalidade da, da verdade formal, aliás, né, Não, material, desculpa, real, realidade isso. material. Então, assim, eu queria mais elementos porque o assunto é simples, em tese, assim, um problema simples, mas de solução complexa. Porque é o que o. Por que foram 50%? Então, assim, nós vamos ter que entrar nesse tipo de discussão e refazer essa discussão, uma vez que ela fica é uma critério do julgador. Então, assim, para mim, quanto mais elementos a gente tiver para poder julgar, melhor é. Então, esse aqui foi o objetivo, e obviamente serão cenas dos próximos capítulos mesmo, até pedir a ajuda dos colegas nesse sentido, da gente observar o que aconteceram em casos semelhantes, para a gente ter uma mesma linha de atuação. Então, devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado. Perfeito. Acho que é o suficiente. Desculpa, eu não ouvi a doutora Adriana nesse ponto. Doutora? Não, imagina, eu vou acompanhar aqui. Eu entendo a doutora Viviane com relação à necessidade ou não de diligência, mas pelo que eu, assim, eu vejo pós-processos judiciais, acho que se puder sanear o processo, encaminhar, é melhor fazer dentro do período administrativo aqui. Então, eu vou acompanhar. Perfeito. Agradeço. Então, faço aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerra a votação. Doutor Diego, esse processo foi então convertido em diligência para que haja mais elementos para essa decisão que vai vir em breve, tá bom? Foi assim que votado, agradeço a presença. Muito obrigado, senhores. Excelente dia. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Encerra então o julgamento. Passemos então ao próximo processo da pauta, auto de infração 448.893, Best Alimentos Eireli, relatoria do Dr. João Marcelo, um recurso misto, sem pedido de sustentação oral. Inclusive, eu já liberei no sistema para registro, doutor. Torito, estou fazendo o registro, então.
Eu estou vendo aqui que teve recurso de ofício, né? Mas eu, na realidade, tanto em um ou outro, eu só citei o recurso ordinário. Eu acho que preciso de um segundo para corrigir isso Não, aí. não acho que teve uma decisão que reduziu, mas ela não alcançou. Tem um Então, ela não registro aí? alcançou a gente. Então, esse que é o problema. O que voltou para a gente decidir não alcançou isso daí. Ele Mas na retorna hora de da Câmara registrar o voto, Superior? ele tá pedindo que eu fale, entendeu? Ah, tá. Você precisa, então, nesse caso, traduzir o exato resultado Peraí, daquela decisão. deixa eu Então, só tem pegar aqui o resultado aqui. que retornar lá no processo mesmo. Peraí. Estação aqui da representação. O pleito, ele é de não provimento do recurso de ofício. Só que, não, pelo que me parece, esse processo ele foi anulado por decisão de Câmara, não é isso? Que dentre os últimos andamentos, há um julgamento de defesa recente, de outubro de 2023, com o novo recurso ordinário e novo parecer de recurso de ofício. Então, parece que esse recurso de ofício não é só reproduzir o resultado, é literalmente julgá-lo. Nem que para isso tenha que dizer que não há controvérsia a ser dirimido, porque a própria representação fiscal pugna aí pelo seu não provimento. Isso. Inclusive, o objeto dele é a súmula 10. Então, é fácil Uhum. de ser decidido, porque, obviamente, é súmula, né? Então, basicamente, em um parágrafo, Eu basta vou dizer colocar. que Eu já vou foi colocar isso. reduzido os juros, né? Não Então, há doutor, então, controvérsia a ser dirimida. eu vou fazer essa alteração, vou incluir esse parágrafo, porque ele é parecido com diversos casos que a gente teve. Posso pedir, então, para ir para o próximo auto, só para eu Claro, fazer claro. uma inversão na pauta, só para eu Tá fazer bom. essa inclusão? E aí já Perfeito. peço para deixar. Eu acho que eu não fiz o registro, eu posso editar, né? Não tá aqui o registro, consegue editar Tá, normal. perfeito. Obrigado. Imagina. Então vamos seguir ali para o próximo, que é o auto de infração 5023-878, NAP Indústria de Metais, relatora Dr. Samuel, recurso ordinário sem sustentação oral. Fica à vontade, Dr. Samuel. Obrigado, presidente. Eu já estou disponibilizando o voto. É um caso relativamente simples e são duas acusações. O voto já está disponibilizado. São duas acusações, ambas decorrentes da constatação da irregularidade da situação fiscal do remetente, que teve sua inscrição estadual declarada nula, por simulação de existência do estabelecimento e simulação do quadro societário. A destinatária autuada foi autuada por crédito indevido e recebimento desacompanhado de nota fiscal. Com relação às provas para a caracterização da boa-fé, há apenas comprovantes de pagamentos relativos a pequena quantidade de operações, salvo engano, 24. Eu contei 24 notas fiscais que teriam o comprovante de pagamento e com relação às demais operações, salvo engano, são mais 37 que não teriam esses comprovantes. E nenhum outro documento, nenhum outro tipo de prova foi apresentado e nem um esclarecimento robusto quanto ao frete utilizado nessas supostas operações. Então, eu entendi que a autuada ficou tão somente no campo das alegações. Essas provas parciais dos pagamentos e isoladas, a meu ver, não são suficientes para caracterizar a boa-fé.
E também eu entendi que, tal como a decisão de primeira instância, não há que se falar em cobrança em duplicidade, já que o item 2, que é por recebimento, tem como objeto notas fiscais diversas das que estão gravadas no item 1. Então, no item 1, crédito indevido, o fisco glosa relativo a determinadas operações. Imagino que porque, obviamente, nessas operações teve imposto destacado e teve imposto creditado. Com relação às notas objeto do item 2, não teve creditamento e há uma informação em algum momento nos autos de que eram operações não tributadas. Então, e pelo demonstrativo também fica bem fácil de identificar que não se tratam de mesmas operações. Então, foi feito um demonstrativo tanto para o item 1 quanto para o item 2, e fica bem claro que não são as mesmas notas fiscais. Eu fiz essa análise, elas não se repetem. Então, por isso eu estou mantendo ambas as acusações, por entender, basicamente, que não restou caracterizada a boa-fé da autuada. E não é caso de aplicação da súmula 10, porque são operações posteriores a 2017. Então, estou conhecendo do recurso ordinário e negando provimento, mantendo-se a decisão de primeira instância. Então, uma informação importante que na decisão de primeira instância foi feita a retificação da capitulação da infração, e eu estou concordando com essa recapitulação. Uma recapitulação ficou mais ajustada, de acordo com, efetivamente, a prática da infração. Não houve prejuízo para a autuada, foi dado o prazo para recolhimento do imposto com os descontos. Então, inclusive nesse ponto eu estou concordando com a decisão de primeira instância. Então, o recurso ordinário é conhecido e não provida como voto. Presidente, fico à disposição. Agradeço, doutor Samuel. Em debates, a doutora Viviane quer tecer algum comentário com relação a esse caso? Não, doutor Ítalo, obrigada. Obrigado. Doutor João Marcelo, alguma consideração? Perfeito. Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Parabenizo o doutor Samuel pelo voto. Perfeito. Doutora Adriana? Sem considerações e parabenizo pelo voto. Obrigado. Também vou acompanhar o voto do Dr. Samuel, a quem parabenizo. Os pontos citados pelo doutor são muito relevantes, né? A questão da acusação distinta. Se fossem as mesmas operações, a consunção seria algo possível de ser apreciado, né? Mas são operações distintas. Então, vou acompanhar o voto. Encerro aqui os debates. Faço a verificação do quórum. Votação iniciada. A votação prevaleceu aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário e a ele nega provimento. Assim que votado, encerro os debates. Vou retornar lá para aquele. Dr. João Marcelo, fica à vontade. Se precisar de mais uns minutinhos, quando tiver tudo ok, você fala. Já está tudo ok, já estou colocando lá o voto já. Perfeito.
Já vi aqui, doutor, que o voto está certo e o registro está certo. Então, tudo ok. Eu vou passar a Vontade. leitura. Esse não há sustentação oral, né? É o Não. pedido. Então, vou passar a leitura do voto, tá? Então, trata-se de um recurso ordinário às folhas apresentado pelo contribuinte contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente, presente aí, composto de um item só, né? Que deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 8.845.888,88 no período de setembro de 17 a outubro de 20, por emissão das notas fiscais eletrônicas com CFOP 5905, remessa para armazém geral, relacionadas no demonstrativo 1, referente a operações tributadas como não tributadas e isentas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Observação: as operações de remessa com CFP 5905 foram efetuadas para a empresa Best Boi Alimentos Eireli e ex-CNPJ Tais, que tem KNAI principal 5211.799, depósito de mercadoria para terceiro, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Assim, como a empresa destinatária não possui qualificação de armazém geral, KNAI 5211-7/01, as operações efetuadas não estão amparadas pelo artigo 7º do RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490 de 2000, que permitiria a remessa sem destaque do imposto. A infringência foi aos artigos 58, 127, 5, a linha B, e o artigo 215, parágrafo 3º, item 4, e o artigo 87 do RICMS. A multa foi capturada no artigo 85, inciso 1, a linha C, da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ-UJ de Osasco entendeu pela procedência da acusação, sustentando, para tanto, que não há qualquer vício ou irregularidade que macule o lançamento de ofício, bem como que a legislação é clara no sentido de exigir que o estabelecimento que desenvolva atividades de armazém geral esteja a referida atividade prevista no CADESP. Tem um rio aqui, nada grave também, afastando ainda a alegação de que as multas aplicadas seriam confiscatórias. Não obstante o acima exposto, a decisão recorrida esclareceu que, embora a acusação estivesse devidamente materializada, seria necessário adequar o cômputo dos juros aos termos preconizados pela súmula TIT 10 de 2017, determinando assim a procedência parcial do auto de infração, conforme abaixo transcrito, nas folhas 32.300. De todo exposto, julgo procedente em parte as acusações contidas na peça, acusatória por infração aos artigos tais, todos do RICMS, impõe a multa proposta no auto de infração, com fundamento na nova redação, no artigo 85, inciso 1, a linha C, combinado os parágrafos tais da lei do ICMS, com regular recolhimento atualizado do ICMS imputado no auto de infração. Deixo de recorrer de ofício nos termos do artigo tal. Em virtude da decisão acima mencionada, o contribuinte apresentou recurso ordinário, reiterando os termos de sua impugnação e apresentando as seguintes alegações. O lançamento de ofício seria nulo, notadamente por não ter havido circulação jurídica de mercadorias, mas apenas a transferência física delas para o armazenamento junto à empresa Best Boi Alimentos Eireli, que dentro dos seus parâmetros atuou meramente como depositária na forma de seu KNAI. Os documentos apresentados comprovam que a empresa tinha em seu contrato social a previsão para atuar como armazém geral. A multa aplicada teria caráter confiscatório e os juros aplicados seriam abusivos e não poderiam exceder a Selic. E solicita a conversão do julgamento em diligência. A recorrente protestou por sustentação das suas razões, as folhas tais, requerendo o provimento de seu apelo para reformar a decisão recorrida, com reconhecimento da nulidade e da improcedência do AIN. A ilustre representação fiscal apresentou, então, razões ao recurso ordinário, as folhas, oportunidade na qual afastou as alegações da requerente, requerendo assim o não provimento do recurso ordinário, como manutenção da decisão recorrida, inclusive no que se refere à limitação dos juros de moras aos patamares fixados pela súmula TIT 10 de 2017. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Então, vamos lá, voto. Trata-se de auto de infração com acusação de falta de pagamento de ICMS, notadamente em virtude da emissão das notas fiscais eletrônicas com CFOP 5905, remessa para armazém geral, referente à operação tributada como não tributada ou isenta.
Os fatos geradores reportam seu período de março a setembro de 2017 e outubro de 2020. Nos termos do quanto descrito na acusação, a empresa destinatária das mercadorias não estaria habilitada a desempenhar atividades de armazenagem de mercadorias para terceiros, de sorte que as operações glosadas não estariam cobertadas pela regra de não incidência prevista no artigo 7º, inciso 1 do RICMES 2000. Em seu recurso, a recorrente repisou os argumentos tecidos em sua impugnação, sustentando inicialmente que o lançamento seria nulo, uma vez que não houve a circulação jurídica de mercadorias, mas apenas a transferência física delas para armazenamento junto à empresa Best Boy Alimentos Eireli, desculpa. Acerca desse ponto, temos por certo que a não incidência para a saída de mercadorias destinadas a armazém geral está prevista no artigo 7º, inciso 1 do RICMES, que assim dispõe. Que o imposto não incide sobre a saída de mercadoria com destino a armazém geral situado nesse estado para depósito em nome do remetente. É disso ainda que a conceituação legal e as regras para o armazém geral encontram-se previstos no Decreto Presidencial tal de 1903, na Lei Delegada número tal de 62 e na Instrução Normativa tal de 98, expedidas pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio, sendo certo que referidos atos normativos estabelece que o armazém geral deve estar devidamente registrado na Junta, conforme artigo 1º do Decreto Presidencial tal. Por se tratar de texto de lei, eu vou deixar de ler. Nesse mesmo diapasão, temos ainda que o próprio regulamento do ICM também determina, no item 1 do parágrafo 1º do artigo 19, que os armazéns gerais estão obrigados a se inscrever no cadastro de contribuintes. Se não vejamos artigo 19, inscrever-se-ão também no cadastro de contribuintes antes do início de suas atividades, a empresa de armazém geral, de armazém frigorífico, de silo ou outro armazém e depósito de mercadoria. Destarte, temos que todos os atos normativos são uníssonos no sentido de determinar a não incidência para a saída de mercadorias destinada a armazém geral, fica condicionada a regular registro do estabelecimento na junta comercial e sua inscrição no cadastro de contribuintes CADESP. Importante ressaltar que os documentos juntados comprovam que o contribuinte destinatário das mercadorias Best Boy Alimentos Eireli não estava registrado como armazém geral na JUSESP, sendo que, inclusive, nas ulteriores alterações contratuais encontra-se a expressão, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Com efeito, temos que a infração de ofício resta plenamente caracterizada, não havendo que se falar em nulidade. Da mesma forma, mas agora passando a analisar o mérito da acusação, é necessário registrar que a autuada jamais trouxe aos autos qualquer outro tipo de prova no sentido de comprovar suas alegações, não havendo nos autos nenhum documento relativo às operações glosadas, tais como os contratos, comprovantes de negociação ou pagamento. Com efeito, não havendo prova de que o destinatário das remessas era armazém geral por ocasião das operações, não é possível a pleiteada não incidência prevista no artigo 7º, inciso 1 do RICMES, sendo irrelevante a questão sobre a transferência de titularidade das mercadorias. E nem se argumente que, no presente caso, dever-se atribuir qualquer tipo de responsabilidade à empresa destinatária das mercadorias remetidas para armazenagem, pois a infração praticada é de inteira responsabilidade da autuada, a quem competia tomar todas as medidas necessárias para assegurar-se da regularidade daquele com quem negocia, nos termos do artigo 22A da lei do ICMS. Superada a questão de mérito, temos que a recorrente se insurge ainda em relação aos percentuais da multa aplicada, asseverando que ela teria efeito confiscatório. Acerca desse ponto, desnecessário maiores considerações, cumprindo destacar que as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por motivo de convicção única do contribuinte de que a multa é excessiva e resulta em confisco. Não entendo o seu caso da aplicação do 527-A do RICMES para fins de reduzir nem tão pouco relevar as penalidades, uma vez que não está presente um dos critérios objetivos autorizadores para tal benesse, qual seja na infração a recolhimento do tributo. Quanto à redução do juros Selic, temos que a decisão de piso acertadamente já aplicou, que foi resolvido pela súmula TIT, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 22, limitou a aplicação dos juros ao patamar da Selic, aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 27, visto que após essa data, a Fazenda do Estado já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada na Lei Paulista tal, o que se aplica parcialmente no presente caso, em especial os subitens 1.1 e 1.2, DDF, as folhas 4 e 5. Por fim, quanto ao peito da conversão do julgamento em diligência, entendo incabível, inescapável concluir que a conversão em diligência se dá
quando da existência de dúvidas de fato a serem esclarecidas ou providências saneadoras a serem tomadas. No ponto, convence-me da acusação fiscal como posta, através dos fatos narrados e documentos juntados, não havendo necessidade de qualquer providência adicional, conforme pretende a recorrente, indefiro, portanto. Quanto ao recurso de ofício, o julgador acolhe a decisão. Essa é a dúvida. Aqui só uma dúvida que eu acabei de fazer, mas realmente foi o julgador ACO ou foi a decisão foi a manifestação da representação fiscal, hein? Nesse item, ó. Qual? No 26, quanto ao recurso de ofício, o julgador acolhe a decisão fundamentada, julgou parcialmente procedente ou então somente no sentido de aplicar a súmula 10, desde o momento dos fatos geradores. Correta decisão ACO, não havendo controvérsia a ser dirimida. Então, foi mesmo. O julgador ACO, ele aplicou aí os juros, parágrafo 31 do voto dele, e no parecer de recurso de ofício da representação fiscal, concordou pedindo não provimento. Perfeito. Então, dispositivamente do exposto, conheço do recurso ordinário e do recurso de ofício e no mérito nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Lido, agradeço a colaboração. Doutor Ítalo, e devolvo a palavra. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo, em debates. A Viviane, alguma consideração nesse caso? Não, doutor Ítalo. Obrigada. Obrigado, doutor Samuel. Sem considerações, presidente, vou acompanhar o doutor João Marcelo. Agradeço, doutora Adriana. Sem considerações, eu acompanhar o doutor Marcelo. Obrigado, também vou acompanhar. Parabenizo o doutor Marcelo pelo voto. De fato, os registros da JUSESP indicam que ele não era armazém geral e, por si só, com base na jurisprudência desse tribunal, não haveria como igualá-lo tanto. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu de ambos os recursos e negou-lhes provimento. E assim que votado, encerro o julgamento. Encerro também aqui a sessão de julgamento no sistema, para que seja gerada a ata. Eu peço a gentileza do Oswaldo para encerrar a gravação, agradecendo aqui a todos os presentes.